Então, é aquele negócio, né? Uma extinção em massa, ela é sempre boa. Por quê? Porque depois vem algo ali muito interessante, tá? E aí começa então o que nós estamos vivendo hoje, que é a era aí dos mamíferos, que vai de 66 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, né? Depois de Chicxulub, então, os mamíferos herdaram o planeta Terra em alguns milhões de anos. Eles ocupam todos os nichos ecológicos que os dinossauros deixaram para trás. Há cerca de 55 milhões de anos apareceram os primeiros primatas, bem pequeno, parecido com os lêmures, tá? Vivendo em árvore. Entre 7 e 6 milhões de anos atrás, a linhagem dos hominídeos se separa, né, da linhagem que vai dar os chimpanzés. Os ancestrais dos seres humanos, então, começam a sua trajetória própria. Há 3,2 milhões de anos vive quem? A Lucy. Então, o que é a Lucy? A Lucy é uma Australopithecus afarensis de cerca de 1,10 m de altura. Foi descoberta na Etiópia em 1974, tá? E ela andava ereta já. Então, a Lucy é um caso, assim, realmente espetacular. Uma descoberta espetacular aí dos paleontólogos, né? Quando descobriram a Lucy. E aqui no Brasil é a Luzia, né? Que eles descobriram lá em Minas Gerais, se não me falha a memória, tá? Há 2,5 milhões de anos atrás aparece o Homo habilis, né, que é o primeiro hominídeo a usar ferramentas de pedra de forma sistemática. O cérebro fica maior. Há 1,9 milhão de anos atrás é o Homo erectus, porque foi quando ele sai da África pela primeira vez, domina o fogo, possivelmente entre 1 milhão e 400 mil anos atrás. Cerca de 300 mil anos atrás, aparece na África, então, o Homo sapiens. Você, nós, né? A espécie que está ouvindo este podcast agora. Cerca de 70 mil anos atrás, acontece a Revolução Cognitiva. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes de todas, tá? A Revolução Cognitiva. Quando eu dou palestras sobre inteligência artificial, eu explico esse período aí, porque a história da humanidade, ela foi tendo marcos, não é agora, né? Estamos vendo uma revolução, obviamente que estamos e tal, mas lá no passado a gente teve revoluções muito maiores, né, para a nossa existência, e uma delas é essa revolução cognitiva que aconteceu aí há cerca de 70 mil anos atrás. Principalmente por quê? Porque a gente começa a produzir arte, produzir joia, música talvez, tá? Começa a sair da África em ondas menores, né? Se espalhar pelo planeta e tudo mais. Então, assim, é um período muito interessante, esse período aí da história da vida e do planeta Terra, né? Há cerca de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens chega então à Europa e encontra com os Neandertais, que viviam lá há centenas de milhares de anos. Os Neandertais sumiram, né, alguns milhares de anos depois. Por quê? A gente ainda não sabe. Mas o seu DNA, se você tem ancestralidade não africana, tem entre 1 a 4% de DNA neandertal. Olha só que legal, hein? Eles não morreram totalmente, tá? Estão na gente. Cerca de 12 mil anos atrás, o último período glacial termina e começa o que a gente chama de Holoceno. O clima se estabiliza, em pouco tempo, em várias partes do mundo, os humanos começam então a praticar agricultura. Uma outra grande virada na história do ser humano, que foi há 12 mil anos atrás com a agricultura. Quando o ser humano começa a praticar agricultura, ele deixa de ser nômade, ele passa a se fixar num lugar só, porque não interessa, né? E aí é o começo de tudo, como a gente chama de civilização. A gente pode dizer que a civilização ela começou aí, quando o ser humano, porque antes disso, né, antes do desenvolvimento da agricultura, o ser humano ele era nômade, eles viviam em grupo, esse grupo ia num lugar, explorava aquele lugar, quando terminava de explorar ia para outro e assim ia andando. Quando
agricultura desenvolvida, o ser humano passa a ficar num mesmo canto, começa a produzir ali, vender ali e começa a crescer essas comunidades. Então, isso é muito interessante na história do ser humano, tá? Uma única espécie começa a alterar o planeta de forma comparável a forças geológicas, tá? E aí vamos só acelerar esses últimos milhares de anos aqui. Então esses 12 mil anos é basicamente isso. O brasileiro mais antigo, se não me engano, ele está na casa dos 12 mil anos, tá? É o brasileiro mais antigo, ou pelo menos os resquícios dele que o pessoal encontrou lá na Serra da Capivara, no Piauí. Então, lá na Serra da Capivara, no Piauí, foram encontrados, não lembro se era uma fogueirinha, né? E quando fizeram a datação, dava cerca de 12 mil anos. Então, esse é um período aí crucial. 13, né? 13 mil anos atrás, é isso aí. Então, é nessa linha aí. Aí, de 10 mil a 5 mil anos atrás, a agricultura se difunde, começa a surgir o quê? As primeiras cidades. Porque aí que você começa a ficar parado produzindo coisa, em volta daquele lugar que você começa a produzir, começa a surgir pessoas começam a trocar as coisas, você troca um pedaço do que você produz pelo que o outro produz, para você e aí começa todo este processo. Então as primeiras cidades surgem ali na Mesopotâmia, no Egito, no Vale do Hindu, na China, na Mesoamérica. Aí a gente tem em 3.200 anos antes de Cristo a invenção da escrita, que aí é um outro salto que a humanidade dá, porque até então você não tinha como propagar os ensinamentos. Então com a escrita sim, você começa a escrever e aí com isso você consegue passar as coisas para frente sem perder, né, a informação. Então o desenvolvimento da escrita foi muito importante e o mundo veio andando até que chegou numa outra grande revolução que aconteceu entre 1760 e 1840, que é a Revolução Industrial, onde a humanidade começa então aí a queimar, né, combustível fóssil em escala industrial. Primeiro carvão, depois petróleo, e o CO2 atmosférico ficou aí entre 180 e 280 partes por milhão durante 800 mil anos, até começar a subir. Tá? Um outro grande feito aí da história do ser humano, em 1969, quando ele pisa na Lua pela primeira vez, né? Ou seja, de toda essa história que eu estou contando aqui para vocês, em 1969 é quando o ser humano sai aqui do planeta e pisa num outro corpo celeste. E, olha que legal, pisa onde? Lá em Teia, que está lá no começo dessa história, né? Porque se a Lua, né, foi formada por esse grande impacto, parte do que está ali na Lua, obviamente que parte é da Terra, na hora que misturou ali, mas boa parte é Teia. Ou seja, em certo sentido, voltou para a Terra pelas mãos da própria Terra. Beleza? O CO2 ali, nos anos mais recentes, em 2025, por exemplo, ele chegou a bater 425 partes por milhão na atmosfera da Terra, o que é terrível, né? A maior concentração em pelo menos 3 milhões de anos. O legal de vocês acompanharem essa história toda é o seguinte, você vê que a gente tem ciclos, né? Muita gente vai falar assim, e os ciclos, ó, morre e tal, não sei o quê. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O problema de mudança climática e de aquecimento global não é com o planeta. O planeta está aí, ó. Vocês estão vendo a história do planeta Terra. Ele já passou por várias extinções em massa. Já teve oxigênio pra caramba, já teve era glacial, já secou tudo, já inundou tudo, já teve vulcão, já teve... O planeta segue. O problema de tudo isso que a gente discute hoje não é para o planeta, mas é para nós. Nós, seres humanos, vamos chegar a um momento que a gente não vai conseguir viver nesse ambiente que a gente mesmo está criando. Então isso que é importante. Tá? Isso que é importante. A temperatura média na Terra já subiu 1,3 graus desde da era pré-industrial, tá? Geleiras já derreteram, permafrost já derreteu. O permafrost é uma camada que tem na Terra que, como o próprio nome diz, deveria ficar permanentemente congelada. Ela já
já degelou, tanto que é o risco lá, o pessoal tem medo que tenha vírus que está ali, que saia dali e contamine a gente estava ferrado, né? Então tá aí, ó. E as espécies, né, estão se extinguindo em ritmo entre 100 a 1000 vezes mais rápido que a taxa natural de fundo. Por isso que os cientistas chamam, alguns, né, não são todos, obviamente, mas existe toda uma discussão que os cientistas dizem que a gente já está passando pelo que a gente chama pela sexta extinção em massa. E dessa vez, a primeira causada por uma espécie inteligente. Isso aqui é muito interessante, tá? E a gente fecha assim, né, esse ciclo simbólico aí. A vida na Terra começou produzindo seu próprio veneno, oxigênio, e quase se exterminou, né, no grande evento de oxigenação, e hoje uma única espécie produz CO2 e plástico em quantidade que está aí reconfigurando todo o sistema terrestre e a vida humana, né? A história aí tá se fechando aí, né, nesse ciclo. Então, por bilhões de anos, as estrelas viveram e morreram, forjaram os átomos, né, que compuseram os planetas. 4,6 bilhões de anos atrás, a poeira de uma estrela morta se juntou, se formou o sistema solar, né? Teia colidiu com a Terra, formou a Lua. Há 4,2 bilhões de anos atrás, a vida apareceu e, a partir dali, uma linhagem única atravessou bilhões de anos, sobreviveu a glaciações globais, a extinções em massa, a asteroides, a vulcanismo e chegou hoje em você aqui que está ouvindo aqui com a gente e trocando essa ideia, né? Cada um dos seus átomos é mais antigo do que a própria Terra, tá? Eles já fizeram parte de outras estrelas e talvez até de outros planetas. E daqui a alguns bilhões de anos, esses mesmos átomos vão fazer parte de outras estrelas e talvez de outros planetas em outros lugares da galáxia. Então, a gente basicamente é o quê? É o caminho, né, que os átomos fazem entre as estrelas. E a Terra é um lugar único, pelo menos por enquanto, né? Nesse universo observável que a gente tem aí, na verdade são 2 trilhões de galáxias, né? Cada uma tem bilhões de estrelas. A gente ainda não encontrou um único planeta confirmado com vida. Pode ter até milhões deles, né? Pode ter também nenhum, né? A gente ainda não sabe como que vai ser tudo isso. Por enquanto a Terra aqui é esse pálido ponto azul, como dizia o Carl Sagan, né? E é confirmado aonde tem vida.